Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, já aprenderam o sinal de boa noite? Eu sou exagerado, tá? Eu faço com as duas mãos. Mas o sinal mesmo é o sinal de bom com uma mão só. Boa noite. Algumas pessoas fazem boa noite. Vocês vão ver que uma coisa que existe muito na língua de sinais é o que nós chamamos de regionalismo. No Brasil, ó, eu já fui começando errado, como se o senhor não fosse do Brasil, né? Na língua oral, no português, isso também existe. Dependendo da região que você está, a mesma coisa tem nomes diferentes. Eu gosto muito de usar o exemplo do aipim, da macaxeira e da mandioca. Cada lugar fala de um jeito, mas as pessoas não ficam brigando para dizer qual que é o certo, né? Você faz a adaptação de onde você está. Na língua de sinais você vai ver bastante isso, tá? Mas como hoje é a nossa primeira noite de aulas pelo Zoom, aulas gratuitas e abertas, eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que vai acontecer a dinâmica das aulas aqui, né? Vocês estavam vendo que antes, eu sempre vou abrir um pouquinho antes, tá? Para o pessoal entrar, se habituar, e vocês viram que algumas pessoas já se conhecem, por quê? Porque essas pessoas, elas já são minhas alunas, né? A gente está nesse momento na quinta turma, só que tem gente aqui de todas as turmas que já passaram, porque nós temos uma comunidade no Telegram. Então, eu falei que o link, né, para essa aula aqui só é mandada no grupo do Telegram. É verdade, mas também nós temos um outro, que é o da comunidade, e eu também compartilho com o pessoal da comunidade. Então, vocês vão ver aqui alunos que já passaram e pessoas que, cada um vai ter uma história que a gente vai se conhecer aqui, mas sejam todos bem-vindos. Então, essas aulas, elas vão acontecer toda segunda-feira, à noite, 6h30 da noite, e essas aulas, nesse momento, ela não está sendo transmitida para o YouTube. Nós estamos acostumados a fazer a nossa aula aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. Mas eu não quero, nessas aulas aqui, ficar tendo que me preocupar com um monte de coisa. Entendeu? Me preocupar com vocês, me preocupar se está conectado no YouTube, se vai cair, se não vai. Não, é um momento para a gente se concentrar só aqui. E essas aulas, elas vão ter a duração de 1 hora. Tá? Então, elas vão ter a duração de 1 hora. Depois, eu pretendo subir essas aulas também no YouTube. Então, se alguém perguntar para vocês, eu também pretendo subir essas aulas no YouTube e elas vão ficar disponíveis por um tempo limitado, tá? Então, gente, vamos lá. Totalmente gratuito. Se você quer aprender língua de sinais e a justificativa que você tem, que você não tinha dinheiro, acabou. Porque toda segunda-feira você vai ter uma aula gratuita e essas aulas, eu decidi fazer uma coisa. Porque antes, eu fazia essas aulas aqui de quarta-feira, 4 horas da tarde. Mas quase ninguém está disponível uma quarta-feira, 4 horas da tarde. E os temas eram sortidos. Então, por exemplo, perguntava assim no Instagram, nas redes sociais, sobre o que vocês querem saber nessa próxima aula. E o pessoal sugeria os temas e a gente fazia a aula. Dava super certo. Mas o que eu quero fazer aqui é realmente construir para vocês um passo a passo para que você possa aprender a língua de sinais. Então, o objetivo dessas aulas de segunda-feira não é te vender nada. É te vender, na verdade, a Libras como um todo, para você ver que você realmente consegue aprender, mas diferente das semanas de aulas gratuitas que eu dou, que no final eu abro para a pessoa fazer o curso, pago tudo, isso aqui nem tem isso, tá? Consequentemente, a gente vai continuar nessa aula e vai chegar um momento em que vai estar acontecendo essas semanas gratuitas simultaneamente. Aí, provavelmente, essa aula vai ser substituída pela semana de aulas gratuitas. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, esse aqui é um projeto realmente para que as pessoas que têm interesse em aprender língua de sinais e cuja justificativa é que não tem dinheiro, eles podem aprender. Mas é por tempo limitado, tá? Porque eu sempre falo assim, eu estou falando brasileiro porque eu sou brasileiro, né? Não conheço todas as outras culturas. A gente, se não tem prazo, a gente não faz. E quando você tem prazo, você faz quando? Quando está acabando o prazo. Então, se simplesmente essas aulas ficarem, você vai acumular. Então, você já perdeu uma, já é difícil assistir uma, vai ficando um monte. Você vai acumulando um monte, você não vai assistir, vai ficar só a aula aberta aqui e ninguém vai ver. Então, ó, faça o máximo, se esforce para você estar aqui de segunda-feira. Porque essa interação ao vivo aqui é muito importante. Uma coisa que eu percebi, eu vou contar várias partes das nossas histórias para vocês aqui, tá? Mas não tudo para não virar um livro. Eu vou contar para vocês os momentos que forem interessantes. Mas, por exemplo, antes de chegar mesmo na metodologia que hoje nós temos, que você pode aprender língua de sinais em 4 meses, eu vou explicar para vocês como, de fato, isso é possível. Não que essas aulas só de segunda-feira vão te ensinar em 4 meses, tá? Eu vou te ensinar, vou te dar todos os recursos. Mas o curso que nós fazemos das turmas,
tem um acompanhamento mais de perto, eu exijo um pouco mais deles, eu falo, eles choram no banheiro tomando banho, mas aprendem língua de sinais. Mas essa metodologia, para a gente chegar nisso, tiveram várias turmas que eu dei aula 100% ao vivo, assim, para eles, no Zoom. Então, a gente conseguiu acompanhar muita coisa. E todas essas aulas ficavam gravadas. Mas agora eu vou perguntar para a turma aqui, porque, por exemplo, tem aqui a turma 4, que foi assim, tem a turma 3, que foi assim, e tem a turma 2, que foi assim. Então, é tipo assim, ó. Ah, você faltou nesse dia? A aula está gravada. Quem que assistia a aula gravada quando faltava na aula aí? Ó, todo mundo... muito bem, tô vendo 3, 4, 5 e alguns baixando a cabeça de vergonha. Mas tá bom, porque eu sei que é assim. Por isso que eu tô falando para você vir nas aulas ao vivo. Porque participar de uma aula ao vivo por 1 hora, você tá ao vivo, tá acontecendo agora. Assistir uma aula gravada de 1 hora é outra coisa. Entenderam o que eu tô querendo dizer para vocês? Então vai estar lá. Você não pode vir, não tem problema, não é o fim do mundo. Você tem 1 semana para assistir essa aula. Mas venha, faço o máximo de esforço para você estar aqui presente. Eu sempre vou abrir para vocês também um momento, eu vou trazer sempre metade da aula. Eu vou trazer metade da aula com conteúdo, mas vou abrir metade para que vocês possam fazer perguntas, tá? Eu imagino que com o passar do tempo vocês vão esquentando um pouco mais. E vão ter perguntas que eu vou falar, porque eu vou responder para vocês, se tiver dentro do contexto aqui e for ajudar vocês, e vão ter perguntas que eu vou falar assim, ó, mais para frente a gente vai falar a respeito disso e vocês vão conseguir entender isso, mas façam as perguntas. E vocês viram que quando a gente começou, eu mutei todo mundo. Tá? Por que que eu fiz isso? Porque é muita gente, de novo, experiência que a gente pegou. E tinha aula que vazava muito som. E é muita gente para a gente ficar rastreando. Então, eu muto todo mundo e você não consegue ligar o seu som. É só para não ligar por acidente. Mas se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, eu não sei se todo mundo está acostumado com o Zoom, né? Mas o Zoom, ele tem uma carinha ali embaixo, escrito reações. Você pode clicar ali e tem a opção levantar a mão. Ou se você tiver com a versão em inglês, tá? Raise hand. Se não for assim em inglês, me perdoa, eu ensino Libras, tá? Tem uma mãozinha desenhada assim, ó. Então, não é a mãozinha que está batendo palma, é a mãozinha que está assim. Se você apertar essa mãozinha, vai aparecer para mim e você vem aqui para o topo, eu consigo te enxergar e aí a gente abre o seu microfone. Entenderam? Então, todo mundo pode falar, eu só não quero que, de repente, você esbarre aí sem querer e aí vaze o som, que vai distrair a gente, ok? Então, vamos lá. Essas aulas, elas vão ser sequenciais. Então, realmente, se você quer aprender língua de sinais, vem que você vai conseguir aprender. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é verdade, gente. Quando eu começo uma aula, para mim não importa se você está me pagando ou se você não está. É um momento em que as pessoas estão se dedicando para aprender língua de sinais, o que é algo raro. A gente está falando isso lá na comunidade hoje, né? Isso é algo raro. Para vocês terem uma ideia, esse projeto aqui, ele era para ser um curso gratuito para as famílias de surdos. Mas eu tive pouquíssima procura. E aí eu já vou dar um dado para vocês que para quem não convive com a comunidade, da língua de sinais, estou dizendo, né? Não do Libras ao Cubo nesse momento. Quem não convive com surdos vai se chocar com o que eu vou falar. Você sabia que 90% das famílias de surdos não sabem língua de sinais? 90% das famílias de surdos não sabem língua de sinais. Eu vi esse dado numa pesquisa de umas 2 faculdades. Você joga no Google, aparecem algumas pesquisas, no Google você acha qualquer coisa, então você tem que ir na fonte, né? Então tinha algumas faculdades lá, mas eu estou há 16 anos na língua de sinais. E eu não fiquei nem um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas que eu conheço, a família não sabe língua de sinais. Isso deu uma reforçada, porque eu falei em todas as redes sociais que eu tenho, se você tem alguém na família que é surdo, eu vou te dar um curso gratuito. E não é que não apareceu ninguém não, tá, gente? É que apareceu poucas pessoas. Apareceram pouquíssimas pessoas. Então eu falei assim, então vamos abrir para todo mundo e entre essas pessoas podem estar as famílias de surdo ou quem está aprendendo, quem precisa aprender a língua de sinais. Então foi assim que a gente chegou aqui. Elas vão ser sequenciais. Não tem exceção, tá, gente? A pessoa precisa estar no grupo do Telegram. Eu gravei um story hoje para lá no Instagram, obviamente, porque é onde você grava story, né? Não tem como gravar em outro lugar. Se fosse no WhatsApp, eu diria status. Mas eu gravei lá dizendo isso. Tem gente que pede assim, mas não tem como você me mandar, tal. Não é que não tem como, gente, é que eu vou acabar esquecendo alguém. Entendeu? A gente já criou o grupo. Primeiro que o grupo não é só isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou sempre compartilhar coisas interessantes sobre a língua de sinais, tá? Mas é melhor estar todo mundo lá.
Porque eu não quero essa carga para mim, para um dia você não estar aqui porque eu esqueci de te mandar o link. Se algum conhecido seu, fala para ele entrar aqui no grupo do Telegram também. Ok? As aulas, elas ficam gravadas, mas elas ficam por tempo limitado. Depois, essas aulas, elas vão estar disponíveis para o pessoal da comunidade, tá? O pessoal que é da comunidade, o que eu estou querendo fazer é montar um curso a mais para vocês. Então, esse curso aqui vai virar um outro curso. Vocês vão ver que, se é a nossa metodologia, muita coisa vai ser parecida, mas as experiências sempre são diferentes. E eu digo para os alunos assim, ó, continue me acompanhando. Sabe por quê, gente? Porque o curso que está gravado, eu falo para os alunos assim, ó, é o passado. Se eu gravei ele ontem, já é o passado. E todos os dias eu continuo aprendendo sobre a língua de sinais. E tem coisas que eu falo para os alunos assim, sabe aquela aula que falava tal coisa? Eu já tenho coisa a mais para explicar para vocês. Então, é uma oportunidade de a gente continuar criando conteúdo de valor para vocês. Beleza? Mas vocês não estão aqui para ficar ouvindo merchan. E, geralmente, a gente faz a abertura das aulas para o pessoal se apresentar e tal, mas, como tem bastante gente aqui, e o nosso objetivo, de fato, é otimizar o máximo possível de tempo para vocês, hoje nós vamos pular essa parte, tá? Mas, fiquem à vontade para se apresentar para o pessoal no Telegram. Não dá porque o que vocês estão é num canal, né? É até bom para você não ficar recebendo mensagem de um monte de gente. Eu tenho muito medo de canal que você recebe tanta mensagem que você para de olhar, sabe? Então, a gente procura manter só coisas estritamente importantes nesses canais. Mas vocês vão tendo essas oportunidades de se conhecerem, tá? Coisas importantes para você entender. A língua de sinais não é um idioma para você aprender só assistindo. Você precisa praticar. E isso é o que vai fazer diferença para vocês, se vocês vão de fato conseguir aprender ou se vocês vão só vir aqui e assistir. Eu sempre digo para o pessoal assim, a metodologia é boa, ela funciona. Prova disso é que se você for no YouTube agora, você vai ver 4 formaturas. Então, muitos desses rostinhos que tá aqui, ó, depois se você quiser brincar, printar a tela, você vai achar muitos deles aqui fazendo palestras em língua de sinais na formatura deles. A turma 5 não tem ainda, mas já está chegando lá, né? Temos aqui a Ruth, eu acho que eu vi a Rose aqui também, da turma 5, né? Então, o pessoal está chegando. Então, só não tem da turma 5, porque a turma 5 ainda está cursando, mas está todo mundo lá sinalizando. E eu sempre falo, pessoal, é bom, mas não é mágico. Você precisa fazer a sua parte. E o que nós dissemos que seria o tema dessa aula? Por onde começar? Por onde que você começa a aprender língua de sinais? E vocês vão ver, eu acho, nessa aula aqui, a reação que você mais vai ter dentro de você é: mas como é que eu não sabia disso? É tão óbvio. Por quê? Porque a Libras é um idioma. O pessoal vincula muito a Libras à ação social. E, de fato, é uma grande ação social, porque dificilmente você aprende inglês para ajudar alguém. O espanhol, geralmente você aprende para ajudar você, o que não tem nenhum problema. Você aprende porque você quer melhorar o seu currículo, quer melhorar sua posição no trabalho. Mas na língua de sinais, a maioria das pessoas que conseguem chegar até o final são pessoas que realmente têm essa inclinação social para ajudar. Mas, de qualquer maneira, a Libras é um idioma, assim como inglês, espanhol. E se vocês prestarem atenção, no Brasil, aconteceu um fenômeno parecido com o que está acontecendo na Libras. Eu sou da época, na minha adolescência, né? Eu falo que esse negócio de sou da época, não, a gente tá vivo, né? Todo mundo é dessa época. Mas na época da minha adolescência, e aí já fica, ó, já fica um negócio para vocês pararem de falar, hein? Na minha época, tua época é agora, você tá vivo. É na época da sua juventude, na época da sua infância, tá? Então, na época da minha adolescência, a gente fazia curso no CNA, Wizard, CCAA, e demorava 5 anos para você aprender inglês. Aprender inglês. Porque dependendo da idade que você tivesse, você entrava no Teen, no Kids. Kids 1, Kids 2, Teen 1, Teen 2, Básico 1, Básico 2, Intermediário 1, Intermediário 2, Avançado 1, Avançado 2, e quantos eles conseguissem inventar. Mas agora, existem muitas escolas de idioma que ensinam em 18 meses. Já viram isso? Que eles ensinam em 18 meses. E o que aconteceu? As escolas mais tradicionais também começaram a criar os cursos mais rápidos. Então, mesmo as escolas antigas, que demoravam mais, hoje elas também têm esse método mais curto, um método de 18 meses. Eu não sei se só tem esse método, mas eu sei que elas têm também. E a explicação de como isso aconteceu foi interessante. A pessoa, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, que foi a primeira a fazer isso no Brasil, ela falou que eles perceberam que a maioria das pessoas que queriam aprender inglês, eles não queriam ser professores de inglês. Eles queriam falar inglês.
Eles queriam ir para a Disney falar com o Mickey, queria assistir um filme e entender. Então, esses 5 anos ele é necessário para quem quer aprender a ser professor. Quer ver uma coisa? As pessoas falam assim, mas a Libras, aí eu não sei como que é o pronome da Libras, eu não sei como que são os números ordinais, os números cardinais, eu não sei como é que, quando o sujeito é transitivo. Você sabe em português? Se eu falar de bate-pronto assim para você, fala para mim os pronomes em português. Se eu jogar uma frase para você e falar assim, ó, qual que é o verbo, qual que é o advérbio? Vamos lá. É aqui que eu quero que vocês entendam. Você sabe, você só não sabe o nome. Mas você não precisa saber o nome. Você precisa saber o nome se você quiser ser professor para ensinar, e você tem a obrigação de saber o nome. Entende isso? Então, eles perceberam isso. Então, por que eles conseguiram reduzir o tempo que as pessoas aprendem? Porque eles tiraram coisas que eram muito teóricas e técnicas, mas que na prática a pessoa não ia utilizar aquilo. O que as outras escolas começaram a fazer? Começaram a fazer a mesma coisa. Mas não é mágica, pessoal. Eu tenho 2 teorias para isso, tá? De novo, minhas teorias, tá? Teoria. Eu não fui atrás de comprovação disso. Eu acho que tem pelo menos 2 motivos para isso acontecer. Um deles é comercial. Porque, assim, quanto mais módulos eu conseguir colocar no negócio, mais tempo você fica comigo. Se eu ganho por mensalidade, quanto mais meses você ficar comigo, mais eu ganho. E aí, chegou uma, viu que era igual? Foi se perpetuando. E a segunda é aquela história de, mas sempre foi assim. Entende? Um é assim, aí o outro também é, aí o outro também é, aí o outro é. Aí o pessoal vai perpetuando essa situação. Quando isso aconteceu, que alguns começaram a diminuir o tempo, os outros também fizeram a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso sobre a língua de sinais? Porque a língua de sinais, ela cai na mesma lenda ou na mesma ideia dos outros idiomas. Não, você precisa de 2 anos para aprender a língua de sinais. Você precisa de 3 anos para aprender a língua de sinais. E aí eu chego aqui para vocês e falo que em 4 meses vocês conseguem aprender. Não é possível, eu estou querendo o dinheiro de vocês, querendo enganar vocês, não tem como. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente como é que isso aconteceu. Na verdade, em 2020, por causa da pandemia, um amigo meu vivia insistindo para eu ensinar para ele Libras. Aí eu falei, cara, para mim aprendizado é um processo em conjunto, então eu não vou ensinar só para você. Procura ver se tem mais gente interessada. Se tiver mais gente interessada, a gente faz isso. Vou resumir para vocês, tá? Aí teve esse primeiro grupo e eu falei para eles o seguinte, ó, eu quero ver o quanto vocês conseguem aprender em 6 meses. Eu tenho aqui uma teoria de metodologia e eu vou tentar aplicar para vocês. Só que em 3 meses, as aulas estavam só em língua de sinais. Então, eu contava uma história, isso vai acontecer com vocês também. Vai chegar a gente depois, vai ficar desesperado, mas quem for comigo semana a semana, isso vai acontecer com vocês. Aí eu contava uma história em língua de sinais, ou eu fazia uma frase em língua de sinais, e eu perguntava para eles. E eles me respondiam em língua de sinais. Então, se eu perguntava em língua de sinais e eles me respondiam em língua de sinais, em 3 meses, o que tinha acontecido? Eles tinham aprendido a língua de sinais. Aí ficou aquele negócio, sabe? Tanto é que eu falei para eles assim, gente, ó, o que eu propus em 6 meses, vocês aprenderem em 3. Se vocês podem parar, porque a minha ideia, eu quero começar outra turma, porque eu quero ver se acontece a mesma coisa. Eles quiseram continuar, então a gente foi 2 meses a mais. Mas eu sempre conto essa parte, porque eu gosto de ser muito íntegro na informação. Porque depois você vai atrás e vê que a primeira turma foi 5 meses, mas é por causa disso, eles quiseram continuar mais 2 meses. Mas todas as outras turmas, aí a gente foi para a turma 2. Será que deu sorte? Será que é porque, sei lá, a gente pegou as mentes brilhantes do Brasil? Segunda turma, mesma coisa. Terceira turma, mesma coisa. Quarta turma, a mesma coisa. E eu repito várias vezes para os alunos, e agora vocês vão ter a oportunidade de viver isso que eu falo. Eu não acreditaria se eu não estivesse vendo com os meus olhos. Várias vezes nas aulas eu pergunto para os alunos assim, não, mas você já sabia Libras antes, sabia? Você está aqui só para aprimorar, né? Não, comecei aqui, comecei nas semanas gratuitas. Então, de verdade, gente, eu comecei a me impressionar com o que a gente estava conseguindo realizar. E é isso. Vou dizer para vocês, só faz 16 anos que eu estou na língua de sinais, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre estive envolvido com isso, mas não na Libras. Eu não pensava em ter como trabalho principal a língua de sinais. Mas foi um negócio que foi rolando tanto, sabe? E as pessoas foram aprendendo tanto, e é uma coisa que precisa tanto que eu não consegui me desapegar disso. Acho que não vai ter ninguém aqui que me conhece, assim, pessoalmente, mas quem me conhece pessoalmente nunca me ouviu falar assim, mas eu quero ser professor de língua de sinais. Eu me certifiquei em 2006, tá? Como professor de língua de sinais, mas nunca atuei, assim, em aulas particulares, mas nunca como está acontecendo agora. Mas vamos lá, para de enrolação. Então, como é que isso é possível? Como é que você pode chegar nesse resultado? Eu já dei algumas pistas para vocês. Lembra, a pergunta dessa aula é por onde começar? Primeiro de tudo,
tirando tudo que é excesso. Tirando tudo que não vai te ajudar. Você quer ser professor de língua de sinais? Legal, se você quiser. Mas não é aqui que você vai começar. Aliás, perdão. Não é esse o foco se você está começando. O foco que você precisa é aprender o idioma. Quer ver um exemplo? Levando meu cachorro para passear hoje, eu estava pensando no seguinte. Um dos problemas que acontece é que a gente confunde alfabetização com aprender um idioma. O que aconteceu com você primeiro? Você aprendeu a falar português ou você aprendeu a escrever português? Você aprendeu a falar, não foi? E aí, quando você foi para a escola, que você já conhecia o idioma, você começou a aprender a representar o idioma na escrita. Você começou a aprender as regras desse idioma. Mas você já falava. Falava tanto que o pai fica falando para você não falar na frente das visitas, não cortar pai e mãe, você já falava. O que acontece com outro idioma é que o pessoal inverte. Eles querem te alfabetizar antes de você saber falar no idioma. Aí, o que é essa alfabetização que não funciona? Porque você não é uma criança. Hoje nós vamos aprender os sinais dos membros da família. Pai, mãe, tio. É legal. Só que você não lembra depois. Você encontra o surdo, aquele monte de sinal que você guardou, faz assim, ó, puf, porque você fica nervoso. Agora, quando é o contrário, quando você vai, você utiliza o idioma, você se expõe ao idioma, você sinaliza, quando você aprende um sinal, é muito fácil você gravar ele na sua mente, porque você já aprendeu o idioma. E tem muitos alunos aqui, eu lembrei da Elisa, porque eu editei o vídeo da Elisa ontem. A Elisa falou que entendia a língua de sinais, mas quando encontrava o surdo pirava, né, Elisa? E aí falou que esses dias estava até trocando receita com a surda, né? A surda estava te ensinando as receitas. A Bruna, que está aqui também, se traumatizou com uma surda no ônibus, né, Bruna? Fez a surda descer 5 quilômetros de onde ela queria. Então, isso acontece muito. Mas por quê? Porque os cursos, eles estão tentando nos alfabetizar no idioma que você não conhece. Ele fica tentando te dar regra para um idioma que você ainda não utiliza. Por que no português dá certo? Porque você já usa. Aí você aprende a dar nome. Aí, na escola, a professora vai falar assim, ó, na frase, eu amo a mamãe, eu é sujeito da frase, amor é um verbo, mamãe é um substantivo próprio, e assim por diante. Você já fala e agora você vai dando nome. Então, uma das coisas que a gente faz, que fez com que a gente conseguisse acelerar, é tirar esses excessos, tirar esses pesos, e várias vezes eu vou dizer para vocês assim, vocês vão ver duas frases que eu falo assim que eu preciso explicar, porque senão eu pareço mal educado. Tem uma frase que eu falo assim para a pessoa. A pessoa fala, como é que faz tal coisa? Aí eu falo, faz fazendo. Mas o faz fazendo, eu não estou sendo grosso com você. É que a pessoa fala assim, mas eu não sei como é que eu faço o sinal de bebê de criança. Não, eu falei, você faz fazendo. Ó, nesse momento agora, vocês, façam uma criança no colo de vocês aí. Isso aí, ó, você faz fazendo. E você nunca fez curso de Libra, você já sabe o sinal de bebê. Se alguém perguntar como é que você vai trabalhar, e vamos supor que você vai trabalhar de carro, como é que você vai fazer o gesto para dizer para a pessoa que você vai trabalhar de carro? Você faz fazendo. Você está com sede, como que você pede água? Vamos trocar, vai, colocar um pouquinho mais difícil. Eu vou trocar o fone que acabou a bateria desse aqui. Vamos supor que você não vai de carro, você vai de bicicleta. Como é que você faz para dizer que você foi de bicicleta trabalhar? Muito bem. É isso aí, gente, vai fazendo, tá? Ó, não tem ninguém olhando para você, tá todo mundo olhando para mim, você não precisa ter vergonha. Quer dizer, só eu tô olhando para vocês, né, para interagir com vocês. Mas eu já vi essa novela várias vezes. Lembra? Vocês, em teoria, vocês são a sexta turma. Aliás, a sexta turma não, né? Porque se a gente tá semana de aula gratuita, aí a gente vai longe, né? Nas turmas que vocês estão. Só confirmar para mim, eu coloquei um fone aqui. Bruna, faz aquele teste para mim, vê se a minha voz vai ficando mais perto, só para eu ter certeza que está sendo nesse microfone aqui, não no fone. Porque se sair no fone fica horrível o som depois. O que acontece é que a Libras, ela é o idioma mais fácil que existe de você aprender. E isso, os outros professores de Libras, se ouvirem eu falar, vão querer me pendurar num poste de praça pública. Por quê, gente? Porque é de fato assim, algo que a pessoa zela tanto que ela fala, não é tão simples assim. É tão simples assim. É simples assim. Eu não estou dizendo que por causa disso você vai aprender um passe de mágica. Lembra, gente? Não é isso que eu quero dizer. É mais fácil do que você aprender
o idioma falado, o inglês, o espanhol, mas ainda assim você precisa de algumas metodologias de passo a passo. Perdão. Por que que eu digo isso para vocês? Por algumas coisas. Ó, a gente acabou de ver alguns exemplos aqui que vocês gesticulam. E vamos supor que você vá para um país que você não fala o idioma. Ou, de vez em quando, sei lá, pode acontecer de você esbarrar com alguém de outro país que está aqui no Brasil pedindo informação. Quando o idioma, a língua falada te limita, você não vai para o gestual? Você não faz exatamente isso que vocês acabaram de fazer? Você não improvisa no inglês, improvisa? Você improvisa no espanhol? Você improvisa nos gestos. Olha que interessante. Os gestos já é um idioma de fuga da nossa mente. Quando você trava na fala, você foge para os gestos. Mas o que acontece é que você faz isso de maneira inconsciente e num volume muito pequeno. Quando você começa a aprender língua de sinais, você tem consciência disso e começa a extravasar muito mais isso. Outra coisa, gravem, tá? Eu sempre vou dizer para vocês, quando eu não quiser que vocês gravem uma informação equivocada. A Libras não é mímica. Isso é uma grande verdade. Isso é uma coisa que ofende algumas pessoas quando você diz, a linguagem das mímicas, né? Não, a Libras não é mímica, mas a mímica faz parte da Libras. Ela faz parte da Libras. Assim como a voz faz parte quando você fala em português, mas você não pode dizer que a voz é o português, ela é um dos elementos que vão te permitir falar nesse sentido. Então, a mímica, ela faz parte da língua de sinais. E quando você encontra uma pessoa, vamos supor assim que você encontra um surdo que não sabe a língua de sinais, ou você fez um sinal que aquele surdo não conhece, você pode fazer uma mímica. Às vezes você quer saber o sinal de alguma coisa e você não sabe aquilo, você faz a mímica e aí o surdo vai te ensinar o sinal. Inclusive, vou ensinar um sinal mágico para vocês. Ó, todo mundo abre a mão assim e fecha ela, colocando como se você fosse fazer um joia, mas você encosta o dedo aqui. Para quem já conhece a Libras, essa é a letra A, tá? Eu só vou, igual eu falei para vocês, eu vou fazendo do jeito mais simples. Você não precisa abrir e fechar toda vez. Eu só fiz todo esse movimento para você entender como é que você faz. Faz esse movimento aqui, ó, girando para frente. Girando para frente. Esse daqui é o sinal de sinal. Quando você aponta para alguma coisa e faz assim, ó. Você está perguntando assim, qual é o sinal disso daqui? Aí ele vai falar. Aí ele vai fazer para você. Então, qualquer coisa que você quiser saber o sinal, você vai fazer isso e o surdo vai ensinar para você. Okay? Para você adquirir esse vocabulário. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a mímica, o gesto de alguma coisa, como vocês fizeram, e às vezes ele vai fazer assim, ó. É o sinal é isso aí mesmo. Por exemplo, o sinal de carro ou de dirigir é isso mesmo. O sinal de bicicleta é isso mesmo. Então, ele vai falar para você, é esse sinal aí mesmo. E terceiro, essa é uma pergunta muito comum das pessoas. A Libras é universal? Não. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Lógico, logo, é um indício de que não é universal. Nos Estados Unidos, eles utilizam a ASL, American Sign Language, Língua de Sinais Americana. Então, se a Libras é a língua brasileira de sinais, significa que o idioma sofre efeitos do lugar. E o Brasil não é o lugar onde você está? Então, você vai ver que muita coisa da língua de sinais, ela é resultado da língua portuguesa, é resultado das experiências do Brasil. Isso torna a língua de sinais mais fácil de você aprender, ok? E no que é que você vai focar? Por onde você começa? Eu vou repetir essa pergunta porque são caminhos que a gente vai fazendo, né? Focando em desenvolver uma comunicação visual. Parece só uma frase bonita, mas quem gosta de anotar, anota. Você vai começar focando em desenvolver uma comunicação visual. O que é isso? Você precisa fazer o surdo enxergar o que você quer. Você sempre vai fazer de maneira visual. Isso, o que acontece? Quando você aprende a desenvolver essa comunicação visual, você vai naturalmente acrescentando os sinais. Quando você aprende só sinais, e você faz o sinal e o surdo não entende, você trava. Porque seu único recurso é o sinal. Você não aprendeu a criar ideias, você não aprendeu a estimular essa comunicação visual, e aí você trava. Então, nós vamos fazer muito esse trabalho de ajudar vocês, tá, a criarem essa comunicação visual. E a nossa metodologia, ela tem
3 pilares e 4 passos. Hoje eu vou falar dos 4 passos, tá? E esses 4 passos, gente, é o segredo para você aprender Libras. Estou te dando todo o segredo. Se você tiver disciplina para fazer o que eu vou te falar, você vai aprender língua de sinais. Com curso, sem curso, ok? O curso, ele é sempre um acelerador. Eu estou há 16 anos errando e acertando na língua de sinais. E agora a gente tem mais de 100 alunos errando e acertando junto com a gente aqui. Você pode tentar sozinho, dá também, ou a gente pode compartilhar experiências. E esses 4 estágios, lembra que primeira turma, fiquei admirado, segunda admirado, terceira admirado, quarta admirado, e aí eu me debrucei para entender o que é que nós estávamos fazendo. E, na verdade, a gente estava fazendo uma coisa que eu sempre falo para quem quer começar alguma coisa nova. Eu falo, não precisa reinventar a roda. Faz ela girar. A roda já existe. E esses 4 estágios que nós utilizamos assim naturalmente, depois a gente trouxe para a consciência e falou, esses são os 4 estágios que ajudam alguém a aprender língua de sinais, todo mundo já passou por isso. Porque quando você nasceu, você precisou aprender o português. É que você não lembra, faz tanto tempo, mas você precisou aprender o português. Você não nasceu conhecendo o português. E para aprender o português, você deu esses 4 passos que eu vou dizer para você agora. Primeiro passo é a interpretação ou a associação das coisas. Quando um bebê ele nasce, ele não sai falando. Primeiro ele faz a interpretação. Como é que é essa interpretação? É aquela velha história do papai e mamãe, né? Fala papai, fala mamãe, fica naquela guerra para ver qual que ele vai falar primeiro. Fala papai, fala mamãe. Tem uma teoria que diz que o bebê aprende a falar para mandar os pais ficar quietos, né? Porque repetindo a mesma coisa para ele, repetindo a mesma coisa para ele, e aí ele começa a falar. Mas o bebê primeiro, ele identifica. Tanto é que você vê vários vídeos em que fala assim, cadê o papai? Aí a criança não sabe falar pai ainda, mas ela olha para o pai. Cadê a mamãe? Ela não sabe falar mãe ainda, mas ela olha para a mãe. E aí tem alguns outros vídeos que o pai e a mãe falam assim, onde é que tá o cabelinho? Ela faz assim. Onde é que tá a barriguinha? Ela faz assim. E ela vai apontando. Ela não sabe falar, mas ela já identifica. Primeiro estágio. O segundo estágio é a cópia. A criança não sai por aí declamando Shakespeare. Ela sai repetindo aquelas mesmas palavras que os pais ficaram falando um monte de vezes para ela. Um monte de vezes para ela. Um monte de vezes para ela. Então ela vai para a cópia. Cópia. Ela vai copiando o que os pais estão falando. Terceiro, ela vai para não são associações básicas, são, esqueci qual o nome que eu tinha feito no post hoje, mas são construções básicas. Então ela pega o vocabulário que ela tem dos pais, o vocabulário que ela começa a ouvir e começa a formar as primeiras frases dela. Pergunta, a criança quando está nesse estágio, comete erro de português? Comete erro de concordância? Comete erro de gramática? Todos. E aí vem uma coisa que eu falo para os alunos, e isso faz diferença para eles, vai fazer para vocês. Quando você está começando no idioma, você não está errando, você está aprendendo. Entendeu? Errar é alguém experiente que deveria saber disso e que não sabe. Mas se você está aprendendo. E a criança, ela vai cometer vários erros, mas isso não para ela. E ela vai juntando as frases, aí um corrige aqui, um corrige lá, até que ela se acostuma. Aí ela chega no 4º estágio. O 4º estágio é a autonomia. Agora ela já passou por todos esses estágios, e não é que acabou, mas agora ela tem condições de se comunicar sozinha e continuar aprendendo. Como é que você faz isso na língua de sinais? Então agora, quem gosta de anotar, como é que você faz isso na língua de sinais? Lembra, qual é o primeiro passo? Associação. E qual é a associação que ela fica fazendo? O pai e a mãe ficam falando e ela se acostuma. O que você vai fazer? Você vai assistir um monte de vídeo de língua de sinais. Mas você vai assistir os mesmos vídeos várias vezes. Esse é um outro erro que, na minha opinião, o pessoal comete. Eu não vou chamar de erro, eu vou dizer assim, é diferente da minha estratégia. Porque demora mais, mas dá certo, tá? Mas ó, qual é a estratégia que eu ensino para as pessoas? Como é que o bebê, que o cérebro está em formação, o bebê que estranha a própria mão. Eu vi um vídeo era uma foto esses dias que a mãe falou que acordou com o bebê chorando, 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 e foi ver ele estava puxando o próprio cabelo. E ela falou, deu um trabalho para fazer o bebê largar o próprio cabelo. Esse bebê aprende a falar pai e mãe. Por quê? Porque ficam repetindo para ele, repetindo para ele, repetindo para ele, repetindo para ele. Então, não adianta você falar assim, não, mas eu quero assistir 10 vídeos em língua de sinais e não entender nenhum. Então, a minha dica para você é pegar um vídeo e assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser o seu papai e mamãe. Os primeiros vídeos que você vai assistir várias e várias e várias vezes é o seu papai e mamãe.
Aí você vai assistir ele. Aí qual é a etapa que eu ensino para os alunos? Não assista vídeo legendado de língua de sinais, tá? Por quê? Porque o cérebro busca facilidade. E aí você acha que está entendendo os sinais, mas na verdade você está lendo. Você nunca vai saber se você entendeu porque você entendeu o sinal ou porque você leu. O dublado é melhor, porque o dublado você tirou o som, acabou. Não tem como aquilo te enganar. Mas eu sempre falo assim, ó, o cérebro é curioso. Já teve briga na sua rua, que aí você ficava assim, ó. Porque você queria saber o que estava acontecendo. Você não sabia quem tinha dado a voadora de quem que era a culpa, e você ficava assim. O fulano, o que aconteceu? Aí quando te explicam o que aconteceu, sua curiosidade não diminui, mas pelo menos você foca. Você fala, então é aqueles dois ali, você sabe em quem você vai focar. Quando você assiste um vídeo direto na língua de sinais, o seu cérebro fica muito curioso. Ele fica igual aquela briga de vizinho que você fica tentando descobrir quem que tá brigando com quem. Então, a primeira coisa, ouça o vídeo. Assista ele porque aí o seu cérebro vai entender. Ah, tá, então eu não entendi língua de sinais, mas eu entendi que o vídeo fala disso. Eu entendi sobre o que esse vídeo está falando, ok? Tem alguns lugares que você consegue ler o texto antes. Enfim, saiba do que o vídeo está falando antes, ok? Porque o seu cérebro é curioso. Ele não vai se concentrar na língua de sinais. O seu cérebro vai ficar tendo esse diálogo aqui, ó, que os alunos já tiveram muito. Tô entendendo? Não tô entendendo? Não tô entendendo? Não sei que sinal que é esse aí. Esse sinal eu também não sei, não. Isso aí eu já vi, mas já esqueci. Fica tendo esse diálogo, porque o cérebro fica falando isso para você que ele não está entendendo. Quando você já entender, já sei o que está falando, ok, aí você vai para ver o vídeo em língua de sinais. Quando você vai ver esse vídeo em língua de sinais, você não está vendo ele para aprender sinais. Os sinais, aquele que eu ensinei para você, sabe? Você está vendo para treinar a sua interpretação visual. Já que eu sei do que ele está falando, deixa eu ver se eu consigo identificar essas informações aqui. Vamos supor que está falando assim, dos primeiros anos do bebê. Aí você vê ele fazendo assim, ó. Consegue enxergar que eu sou um bebê aqui, ó? Porque eu fiz aqui, e aí eu mudei, agora eu tô aqui. Aí ele vai fazendo assim. Consegue enxergar um bebê engatinhando? Se antes eu soubesse que o vídeo fala sobre uma guerra, eu não poderia enxergar um cara numa trincheira aqui? Então, olha como saber a informação do que ele está falando antes me ajuda a interpretar o que está acontecendo ali. Depois que você fez esse treinamento, aí você assiste tentando identificar sinal a sinal. Por isso que é várias e várias vezes o mesmo vídeo. Porque senão, quando você está acostumando com esse, você pula para o outro. Então, assista várias vezes o mesmo vídeo até você conseguir entender ele sem ler, sem ouvir, sem ler, só pelos sinais. E você não precisa se preocupar nesse momento em ser bitolado com os sinais. Você não precisa entender todos os sinais. Vamos pensar agora. Covid, essa questão do Covid. Não tem um monte de coisa que fala no jornal que, tipo assim, deu uma notícia. Não tem, em toda notícia que você vê, não tem pelo menos 3 palavras que você não faz a menor ideia do que é. Mas você entende a notícia. De repente, se você tiver um pouco mais de curiosidade, você vai atrás da palavra. Mas essa palavra que você não conhece, por exemplo, eles falam a média móvel de mortos. Se a gente for pegar literalmente, parece que está falando de zumbi. A média móvel de mortos. Mas não importa, você entende. É a quantidade de pessoas que estão morrendo. Você entende o que eu estou querendo dizer? O fato de você não entender uma palavra ou uma colocação não te impede de entender a informação. Nesse momento, você está aprendendo. A criança não fica questionando pai e mãe. Cadê papai e mamãe? Ele não fala assim, mas o que é o cadê? Não, ele foca naquilo que a mente dele consegue. Aí você vai fazendo isso. Depois você vai para o segundo estágio. Porque a criança, ela não fica tentando copiar o pai e a mãe? Ela não fica tentando copiar o pai e a mãe? Você vai copiar. O mesmo vídeo que você assistiu um monte de vezes para entender, agora você vai copiar ele. Você vai assistir o vídeo e vai copiar ele. Vai assistir o vídeo e vai copiar ele. Ah, mas ele faz muito rápido, eu faço tudo errado. Não tem problema. Faz o mais próximo que você puder. Porque nesse momento você está treinando o que nós chamamos de memória mecânica, que é as suas mãos. Porque o idioma que você fala hoje, que é o português, você utiliza os seus órgãos da fala, que são orais, os órgãos vocais. Para Libras, você vai utilizar a memória mecânica. Então, copie os sinais. Copie. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre falo para os alunos assim, ó, o seu cérebro aprende primeiro que você. Porque lembra daquela conversa que, tipo, eu não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo? Isso não é o seu cérebro, é a sua consciência. Vocês vão ver que eu filosofo muito. Por quê? Porque a gente percebe, e vocês vão chegar nessa parte, que chega uma hora em que o seu problema não está nas suas mãos. Tá? Ou no seu sentimento, que você fica muito nervoso, ou na sua mente, que você confunde. Então, a gente mescla muito as duas coisas. Mas a parte do cérebro e da mente, só para você entender. O cérebro, gente, ele foi feito para aprender. Ele foi feito para aprender. Mas a mente atrapalha o cérebro. O que é a mente? Os nossos pensamentos. Então, lembra aquela conversa assim, ó, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo, não estou entendendo. O seu cérebro não consegue entender porque a sua mente não deixa. Porque a sua mente fica falando.
Por isso que eu estou falando, você vai copiando os sinais e parece que você não está aprendendo a fazer os sinais, mas o seu cérebro está pegando o jeito. O seu cérebro está entendendo o que está acontecendo. Então, segundo, assiste o vídeo e copia. Assiste o vídeo e copia. Terceiro, agora, você vai começar a fazer as suas primeiras frases. Porque o que acontece com a pessoa? A pessoa é 8 ou 80. Ou ela não sabe nada, ou, como eu falei, ela quer sair declamando Shakespeare em língua de sinais. De novo, não foi assim que você fez quando você era criança. Mas como é que eu vou escolher essas frases? Aí entra uma outra coisa que eu falo. Esse também é um princípio importante, tá? Aprenda sinais que importam para a sua vida. Às vezes você vai me perguntar assim, como que é o sinal de foguete? Eu vou te ensinar o sinal de foguete, que é o fogo saindo aqui, né? Mas você vai usar tão pouco esse sinal que você não vai conseguir gravar. Agora, eu trabalho na farmácia. Esse aqui é o sinal de remédio. Esse aqui é o sinal de febre. Esse aqui é o sinal de dor. Aí sim, porque são sinais que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, pensa no seguinte, ó, quando você estiver nessa terceira fase, e quanto tempo vai demorar, gente? Depende de cada um. E ela você vai retroalimentando até chegar na quarta. Você vai fazendo várias vezes. Fiz um vídeo, fiz o outro. Ah, mas quais são as frases que eu vou utilizar? Não precisa ficar reinventando a roda. Faz a roda girar. O que você já fala no seu dia a dia? No seu trabalho, como é que você recebe o cliente? No seu trabalho, quais são as perguntas que mais fazem? E você responde. Aprende os sinais disso, entendeu? Aí você vai formular essas primeiras frases. Frases que você utiliza mais no dia a dia. O bebê, quando começa a fazer isso, ele erra a gramática? Ele erra a pronúncia? Ele erra a concordância? Então você também vai errar. Não se preocupa, desencana. Desencana. Porque assim, é o medo de errar que faz a pessoa não fazer. É aquela história, você não começa porque você é bom. Aliás, você não começa porque você é bom, você começa para ficar bom. É isso que você tem que fazer. Você vai fazendo, fazendo, e aí você melhora. E aí você chega na quarta parte. Essa quarta parte é o nível de influência que a gente entrega. Que você, não é que você sabe tudo, mas incrivelmente você consegue conversar de tudo. A Elisa, isso, Elisa, não foi nem na formatura, né? Foi tipo assim, sei lá, faltava um mês para acabar o curso, ela falou assim, eu tinha medo de falar com a surda, e depois a gente tava trocando receita. Mas o curso ensinou ela a trocar receita? Não, mas ensinou ela a criar ideias visuais. Se ela consegue enxergar um bolo, ela consegue falar para a surda o que é um bolo. Se ela sabe fazer o bolo com as mãos dela, ela sabe explicar para a surda como que ela fez o bolo. Entendem que vai muito além de você ficar decorando os sinais? O decorar sinais é o curso de 5 anos que você fazia antigamente. Aí você grava, esquece, grava, esquece. Quando você aprende a criar essas ideias visuais, aí você consegue ir longe. Essa aula aqui, a minha introdução demora um pouco mais porque foi uma introdução de tudo. Foi uma introdução de como a gente chegou aqui e uma introdução disso, de por onde você começa. Começa entendendo que você vai começar a treinar o seu cérebro para criar ideias visuais. Esquece gramática nesse momento. Ah, mas aí você vai me ensinar a falar tudo errado? Sabia que me acusaram disso? Quando eu coloquei no Instagram que era possível aprender língua de sinais em 4 meses, uma professora de Libras colocou assim, ó, com certeza você ensina gramática tudo errado. Eu falei, não ensina gramática errada, não. Na verdade, eu não me foco em ensinar nem errado nem certo. Eu ensino eles a se comunicarem, naturalmente eles aprendem a gramática. Assim como a criança. A criança, pai e mãe em casa, não dá aula de gramática, mas a criança não chega na escola falando tudo invertido. Porque ela vai sendo exposta ao idioma e, naturalmente, o cérebro, que é projetado para aprender, entende a gramática certa. À medida que vocês vão amadurecendo, eu vou ensinando para vocês alguns princípios de gramática. Mas se eu me focar nisso agora, só vai travar vocês, porque você já tem que lembrar o sinal, você já está nervoso, e aí você tem que ficar fazendo um cálculo de aritmética para saber se você está fazendo a gramática certa. Você não vai falar. Entende? Você não vai falar. Imagina a criança. E aí o que eu digo? Esses 4 passos funcionaram quando você era um bebê. Por que não vai funcionar agora? Entende que eu falo que é fazer a roda girar? O pessoal está tentando criar um monte de metodologia, mas teve uma metodologia que funcionou com você quando você não sabia nada do mundo. Por que não vai funcionar agora? Não funciona agora porque a gente não tem disciplina. Não funciona agora porque daqui um pouco você vai falar que você não tem tempo. Não funciona agora porque você vai ficar entediado. Entende? Não funciona por causa da gente. Mas foi a metodologia. Mas por que você aprendeu quando você era criança? Porque você entendeu que é uma necessidade. Por isso, nessas aulas, nós vamos falar muito dos surdos e da vida deles. E quando você entender a importância da língua de sinais para os surdos, você vai aprender língua de sinais. Você vai até o final. Você vai aguentar. E eu quero já dar uma experiência para vocês. Outra coisa.
um adendo aí para esses primeiros vídeos, tá? Peguem vídeos curtos. Porque o seu cérebro, ele vai se esforçar bastante. Então, se você pega um vídeo longo, tipo assim, de 2 minutos, você vai cansar muito o seu cérebro nesse exercício. Então, comece com vídeos menores. Eu, por exemplo, vou passar para vocês aqui um vídeo agora, que tem, acho que menos de 30 segundos. Ele tem 29 segundos. Eu vou fazer para vocês exatamente os estágios que nós mencionamos. O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro assistir ele com áudio, para vocês entenderem do que está sendo falado, tá? Depois vocês vão assistir com áudio de novo, mas vocês vão assistir identificando um pouco mais cada um dos sinais que estão acontecendo ali, tá? Então eu vou passar a primeira vez para vocês. Deixa eu liberar o áudio dele. Oi, tudo bem? Você tá de parabéns. Eu tô admirado. Por quê? Você começou a aprender língua de sinais. Isso é muito bom e algo especial. Depois, com o passar do tempo, quando você encontrar um surdo, você vai ajudar ele, vai se comunicar bem com ele, vai conseguir fazer isso. Mas agora você precisa continuar a estudar. Combinado? Muito bom. Muito bem. Então agora você sabe sobre o que esse vídeo fala, não sabe? É um vídeo simples, é um vídeo de introdução. É o seu papai e mamãe. Ok? Vamos passar ele novamente para você. É aquilo que eu falo, gente, vai treinando os seus olhos, vai tentando identificar visualmente as informações que estão sendo passadas. Oi, tudo bem? Você tá de parabéns. Eu tô admirado. Por quê? Você começou a aprender língua de sinais. Isso é muito bom e algo especial. Depois, com o passar do tempo, quando você encontrar um surdo, você vai ajudar ele, vai se comunicar bem com ele, vai conseguir fazer isso. Mas agora você precisa continuar a estudar. Combinado? Muito bom. Conseguiu enxergar alguma informação? Fez sentido para você? Agora, eu vou passar para vocês. Isso não é em qualquer vídeo de língua de sinais que você vai encontrar, tá? Mas eu produzo vídeo para os alunos para otimizar, acelerar o aprendizado. Agora, vocês vão ver um vídeo no qual eu estou fazendo algo que a gente chama de sinal a sinal ou audiodescrição. Eu vou falar cada sinal que eu estou fazendo. Então, esse é o momento em que você adquire vocabulário, ok? Então, eu vou rodar uma outra versão aqui, e nessa outra versão você vai entender sinal a sinal do que foi falado. Peraí. Oi, bom, você, parabéns. Admirado. Por quê? Você começou a aprender Libras. Bom, especial. Passa o tempo, surdo, você encontra, você ajuda, comunicação, bem, consegue. Mas agora você precisa estudar, continuar. Combinado? Bom. Ok? Eu vou passar mais uma vez para vocês com audiodescrição. Essa é a última vez que eu vou passar com algum áudio, e depois eu vou passar mais uma vez para ver se você consegue entender, lembrar da informação sem o áudio, tá? Então, eu vou passar mais uma vez explicando cada um dos sinais. Oi, bom, você, parabéns. Admirado. Por quê? Você começou a aprender Libras. Bom, especial. Passa o tempo, surdo, você encontra, você ajuda, comunicação, bem, consegue. Mas agora você precisa estudar, continuar. Combinado? Bom. Tudo bem, eu já vou embalar aqui, já vou tirar o som
e já passar para vocês sem o som. Conseguiram entender? Parece mágica, não parece? Você não sabe nada de língua de sinais e você acabou de assistir um vídeo que você entendeu a língua de sinais. Porque a gente passou por aqueles processos. Primeiro você... Ah, tá, já sei do que está falando. Depois você treina a sua visão. E vocês conseguiram acertar? Porque da primeira vez, eu não faço sinal a sinal, né? Eu estou falando e você está identificando os sinais ali. Quando foi falando os sinais, teve sinal que você não conhecia, mas que você tinha interpretado certo? Especial, você conseguiu, Elza? Conseguiu ir identificando alguns sinais, né? Agora, é o outro nível. E, de novo, tá? Relaxa, porque não tem ninguém te olhando. E se precisar, eu vou dando níveis para vocês, tá? Se você tiver muita vergonha, desliga a câmera. Mas não precisa, porque não tem ninguém te olhando. Mas agora é a hora de você copiar. Vai passar e você vai copiar. Ah, mas faz rápido. Faz do jeito que dá. Eu sempre falo para os alunos assim, ó. O que não dá para fazer, não está sendo feito, não é preocupação. Então, você faz o que dá. Perdeu um sinal, você ignora ou você vai copiar ele mais próximo que você puder, ok? Então, vou passar para vocês agora. Muito bem. Gostou da sensação de fazer sinais? Esse é um processo, obviamente, no curso a gente vai tratar de muito mais coisas, vamos trazer exercícios assim, um tanto quanto mais complexos, mas esse é um dos principais. Porque esse é utilizando aquilo que a gente fala, que é utilizando, assim, o passo a passo de como você já adquiriu o seu primeiro idioma, que foi o português. Esse vídeo curtinho que vocês viram, eu vou compartilhar com vocês no Telegram. Então, vocês já vão ter ele para vocês poderem treinar. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu já vi essa novela. Então, vai por mim, igual eu falei, ó. Eu tenho 16 anos da minha experiência e agora a gente está indo para a 5ª turma. Então, vocês podem acreditar em mim ou vocês podem ir por conta própria. Fazer um pouco cada dia faz milagre. Todo dia. Esse vídeo tem 30 segundos. Você vai gastar uns 2 minutos para fazer todo o processo que a gente fez aqui. Vai gastar 2 minutos para fazer isso daqui. Mas é assim que o cérebro funciona. O cérebro não é você jogando uma carga de coisas que ele não consegue assimilar. É um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. Então, faça esse treinamento. Todos os dias, assiste esse vídeo e treina. Você vai ver que, assim, até a próxima segunda já vai estar uma diferença imensa. Imensa. Esse é um provérbio chinês muito conhecido. Ele fala que se você transportar um punhado de terra todo dia, ao final de muitos dias, você vai ter transportado uma montanha. E se você olhar uma montanha, ninguém consegue transportar uma montanha. Mas todo mundo consegue transportar um punhado por dia. Só que a gente vai adiando e chega no dia você quer trazer a montanha. E você não consegue. Mas desde o começo a gente já disse que não ia conseguir trazer a montanha. Entendeu? Então, um pouquinho por dia. 30 segundos tem esse vídeo. E aí eu vou dizer uma coisa para você, gente. Só tem um tipo de aluno que não aprende. É aquele que desiste. Eu já tive alunos de 9 a 77 anos. Pessoas extremamente tímidas, pessoas extremamente extrovertidas. Pessoas que tiveram que aprender e pessoas que tiveram que desaprender para aprender de novo. Todo mundo conseguiu. Só não conseguiu quem não fez.
vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então, ó, tô falando para vocês, gente. E esse negócio desse curso ser gratuito é uma pegadinha. É gratuito, assim, porque, assim, eu não ganho nada financeiramente, mas vocês precisam entender uma coisa. Vocês estão pagando com a coisa mais preciosa que vocês têm, que é o tempo. Então, se você vier comigo toda segunda-feira aqui, entrar pelo um ouvido, sair pelo outro, e você não praticar, você está gastando a coisa que você tem mais preciosa, que é o tempo. Se você me pagasse 10 mil reais e não aprendesse, você recupera 10 mil reais de algum jeito. Mas um mês que você perder aqui, você não recupera. Entendeu? Mas o problema é que quando as pessoas... E eu vou dizer, eu estou correndo um risco muito grande com vocês, mas olha, eu estou botando um pouquinho de fé na humanidade. Porque todas as pessoas que eu dei uma vaga de graça para fazerem um curso com a gente, não concluíram. E aqui a gente está numa turma de gente gratuita. Mas a gente tem ficado mais eficiente. E é por isso que o movimento que nós temos no Libras ao Cubo, a gente fala assim, ó, que o nosso movimento é procurar pessoas que se importam. As pessoas que querem fazer um curso só para ter um diploma, você consegue fazer gratuito no Google. Você encontra lá, você faz, ele te dá um diploma. Agora, você quer realmente aprender a falar com o surdo? Você quer entender ele? Aqui é o lugar certo. Mas, vocês imaginavam que era possível aprender Libras nesse período que eu falei, em 4 meses? Porque não é normal. Não é normal. Logo, para você ter um resultado fora do comum, você precisa fazer coisas fora do comum. E aí, de vez em quando, eu vou falar para vocês umas coisas meio doidas. E aí é que os alunos entendem, né? Eu falo assim que a minha metodologia de ensino, que, por exemplo, você vai aprender inglês, né? Eles têm várias metodologias. Tem o Cambridge, tem não sei o quê, não sei o quê. O meu método é o Karate Kid. Ó, tô vendo aqui galera de várias idades. Então, tem o Karate Kid do põe casaco, tira casaco, que para mim é uma afronta, que o menino luta Kung Fu e o filme chama Karate Kid. Não é possível que passou por todo mundo e ninguém viu isso. Mas enfim, o que eu tô falando é do Karate Kid mais antigo mesmo, do Sr. Miyagi e do Daniel San. Que o Daniel San estava apanhando dos meninos, aí pediu pro Sr. Miyagi ensinar ele, o Sr. Miyagi falou, tá bom, então você vai ficar encerando meu chão e pintando minha cerca. Aí ele ficava encerando o chão e pintando a cerca, encerando o chão e pintando a cerca. E teve um dia que ele ficou bravo, ele chegou pro Sr. Miyagi e falou, não, você tá só abusando de mim, tô só perdendo tempo com você. E o Sr. Miyagi começou a atacar ele. Só que o Sr. Miyagi falava assim, ó, pinta a cerca. Aí ele fazia assim. E o Sr. Miyagi tentando bater nele, ele se defendendo. Aí o Sr. Miyagi falava assim, encera o chão. E aí o Sr. Miyagi tentava atacar ele e ele se defendia. Então, na verdade, o que o Sr. Miyagi estava fazendo era ensinando para ele os princípios básicos, sem que ele percebesse. E assim como o nosso cérebro cria desculpas para não fazer, eu aprendi a criar mecanismos para fazer você fazer sem você perceber. Então, eu vou estar pedindo para você fazer uma coisa que para você é boba, mas tem um caminho por detrás. Porque se eu chegasse abertamente para você e falar de tal maneira, talvez o seu cérebro criaria uma série de barreiras. E quando você faz despretensioso, quando você simplesmente está encerando o chão e pintando a cerca, depois lá na frente você vai ver que faz sentido. E é igual eu falo para todo mundo, pessoal. Os alunos estão todos marcados lá, você vê no YouTube, eles estão lá. Se você tiver dúvida, pode perguntar para o pessoal. Eu, sinceramente, acho que com os resultados que a gente tem aqui, a gente já consegue comprovar que, de verdade, a gente está aqui de coração aberto. Tem aluno aqui que nem precisava estar aqui nessa aula, os alunos do Libras ao Cubo. Porque eu estou falando de uma coisa que eles já passaram e foram, mas para a gente é algo muito prazeroso. A gente começa a se envolver e começa a amar realmente esse idioma, todas essas experiências que a gente tem. E vocês, cada vez mais, vão tendo experiências de praticarem também. Como eu disse, nessa aula nós fizemos a introdução. Então ela ficou um pouco mais longa. Na outra eu vou fazer aquilo, eu vou trazer parte do conteúdo e vou abrir para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, tá? Essa aula ela sempre vai durar 1 hora, por quê? Porque 8 horas tem outra aula. Na verdade, tem uma sala de conversação que a gente faz, e nessa sala de conversação a gente meio que joga os alunos no fogo, junto com os surdos. Só que acontece aquilo que a gente fala, eles veem que o surdo é muito de boa. Tá o ouvinte lá infartando na frente dele, o surdo tá assim, calma. O que você ia falar? O sinal é esse aqui, ó. Eu sempre falo assim para você tá junto com o surdo e você tá nervoso, porque para você é algo novo, pro surdo é a vida. Porque se a gente acabou de falar no começo que 90% das famílias de surdo não sabem língua de sinais, se quem é familiar de surdo não se interessou em aprender língua de sinais, quem é que vai se interessar? Vocês. Por isso que vocês são raros. Por isso que, tá, então o pessoal tá falando que é dinheiro, então tudo bem. Se a única justificativa da pessoa é dinheiro, eu vou dar um curso de graça. Agora, se você não aprender e não fizer com curso de graça, aí desculpa, é realmente desculpa. Entendeu? E tudo bem, né?
Mas é muito difícil você começar a conhecer tudo que a gente vai aprender aqui e simplesmente ignorar. Como eu disse, eu não consegui, porque eu não tinha pretensão de trabalhar como professor de Libras. Eu sou professor de oratória. E é muito mais fácil ensinar oratória do que Libras, porque oratória você já fala, não precisa te ensinar português. Mas a necessidade e tudo o que acontece na Libras vai envolvendo a gente de um jeito que você não consegue se desapegar. Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Vou sintetizar para vocês. Por onde você começa? Você começa tirando da sua frente tudo aquilo que vai só atrapalhar você. Ah, mas qual é a gramática, o pronome de não sei o quê? Não precisa disso, porque no português, se eu te perguntar, se eu te dar uma prova de português, a maioria dos brasileiros não vai tirar nem 5. Mas fala. A pessoa vai falar assim, ó, eu não sei o que é esse negócio de pronome. É eu é pronome. Tu me deu essa prova aqui, mas eu não sei o que é pronome. É tu. Tu é o pronome. Você está falando o pronome, você só não sabe o nome do pronome. Então, você não precisa saber o nome. Você precisa saber fazer. E como é que você faz? Como a gente está fazendo aqui. Se expondo ao idioma, vendo, aprendendo. Foi assim que você aprendeu quando você era um bebezinho. Significa que você vai falar na gramática tudo errado? Não. Quando chegar a hora, você vai aprender. Você vai entender o que você quer estar fazendo. Por enquanto, você está inserando, pintando, mas você está aprendendo. É a mesma coisa da criança. Ela vai para a escola ser alfabetizada, não para aprender a falar. A gente não aprende a falar na escola. A gente aprende a falar na vida. Na escola você vai ser alfabetizado. Então aqui você vai aprender Libras com a vida. E depois, quando a vida já tiver te ensinado Libras, a gente vai te ensinar. Tá vendo isso? Ó, isso é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Mas quando você já faz, é mais fácil de você entender. Na minha vida foi assim. Eu comecei a aprender Libras com 15 anos. Com 17 anos eu prestei o concurso federal. Passei no concurso federal sem saber nada dos nomes que estavam lá. Aí eu falei, rapaz, tem um monte de nome que eu não sei. Deixa eu procurar o que que é. Ah, então classificador é isso daqui, é isso daqui. Eu já fazia, eu só dei nome. Ah, então datilologia, esse nome difícil, a soletração. Ah, então pronome indicativo. Ah, eu já fazia, aí eu fui aprender a dar nome. Então eu quero te ensinar. Depois a gente vai aprender o nome junto. Porque se você ficar gravando teoria, você não vai fazer. Se você não fizer, você não vai aprender. Os 4 passos. Quem anotou, segue esses 4 passos. Vou dar um vídeo para vocês assistirem essa semana, quantas vezes forem necessários, até que você consiga assistir o vídeo e entender. 30 segundos dá. Vão ter vídeos maiores que, né, vai exigir um pouco mais, mas de 30 segundos dá para você assistir a ponto de você entender. E, gente, como é de graça, como é que vocês vão ajudar a gente? Trazendo mais gente. Mas não é pirâmide não, tá? É trazer gente porque, assim, ó, isso me tocou, foi tão legal que eu vou convidar outras pessoas. Então, compartilha com o pessoal no Instagram, por exemplo, o que você aprendeu. Ou marca da aula que você assistiu hoje, marca a gente lá no Instagram. Tudo isso vai trazendo mais pessoas. Inclusive, quem ainda não me segue no Instagram, não sei como é que você chegou aqui, Jorge Okagal é difícil de escrever, né? Escreve Libras ao cubo, que vai aparecer do mesmo jeito, sempre tem conteúdo lá. E a maioria da interação que eu tenho com o pessoal é no Instagram. Tem outras redes sociais, mas no Instagram a gente consegue interagir um pouco mais. Vou tirar uma foto de vocês. Ó, gente, uma coisa, vamos combinar, tá? Eu falo isso para os alunos, mas não me ajuda. Vocês precisam me lembrar de tirar foto no começo. Porque no começo tem mais gente, aí o pessoal vai dando a hora de fazer a janta, fazer não sei o que, o pessoal vai indo embora. Aí tem uma outra coisa, tá? Se você quiser ligar a câmera depois só para foto, pode ligar também, tá? Você vem arrumadinho de perfume, que você sabe que uma hora não vai tirar foto. Vou tirar agora, para a gente gravar este momento da nossa primeira aula juntos. Eu sempre vou tirar 4 fotos, porque eu tiro 2, porque se você piscar em uma, você tem a oportunidade de não piscar na outra, e tem 2 telas aqui hoje. Então, você pode sair em qualquer uma das 2 telas, sorria em todos os momentos, tá? Eu vou contar até 3, e aí eu tiro a primeira. 1, 2, 3. Vou compartilhar lá no grupo do Telegram já. No canal do Telegram, né? Mais uma. 1, 2, 3. Agora eu vou tirar da outra tela, mas você sorri também, porque você não sabe em qual que você está. 1, 2, 3. E mais uma. Se você piscar em uma, você está com o olho aberto em outra. 1, 2, 3. Essa foto que a gente tirou, compartilhem nos status, Instagram, rede social, porque as pessoas que estão interessadas vão perguntar para vocês. E aí, na próxima, elas vão estar aqui conosco. Pessoal,
muito obrigado a todos vocês. Vou confessar que tem bem mais gente do que eu imaginei que teria, sabe? Lembra que eu falei? Esse negócio de ser de graça, o pessoal fica meio assim. Mas vocês já viram que na hora que a gente começa aqui, o negócio é sério. Já assistindo o vídeo aí hoje, já conseguiram pegar bastante coisa. Vou compartilhar o vídeo com vocês. Se você não vier, vai começar a ter umas mensagens no canal que você não vai entender nada, que você vai achar de doido. Então sempre venha. Como eu disse, eu vou subir daqui a pouco no YouTube, vai ficar um tempo lá no YouTube, mas é uma semana. Quem perdeu, fala para assistir nesse tempo, porque quando vier na outra, já vem sabendo o que a gente considerou nessa aula. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês quais são os 3 pilares. Lembra que eu falei? Nós temos 4 estágios e 3 pilares. Quais são os 3 pilares que são o motivo do meu trabalho se chamar Libras ao Cubo? E vou ensinar para vocês as principais frases iniciais para você começar a ter diálogos com os surdos. Beleza? Então fica o spoiler da semana que vem. Gente, muito obrigado e até segunda. Ou quarta-feira. No Instagram também tem live, tá? Também tem aula aberta lá no Instagram. Tchau. Um abraço, pessoal.